O .NET Framework ele tem realmente bastante classes interessantes e fáceis de usar. A gente vai criar um aplicativo usando mínimo de código, uma coisa que dá para criar em 3 minutos e que é prático. Vamos criar o seguinte aplicativo usando o Windows Phone, um aplicativo que cria um gráfico. Né? Você tem aqui uma lista que você pode colocar elementos, nem tem aqui, é uma lista, botar aqui outros. Você pode digitar e ele vai montando o gráfico. E você pode ter gráfico 2D ou 3D e pode também escolher vários tipos diferentes. Tudo isso aqui, ó, barra, tal. E ainda para ficar mais prático, né, que tenha, fazer alguma coisa que tenha uma utilidade, você pode clicar aqui no gráfico e ele copia. Se você for no Word, algum documento, posso colar. Então, um programinha simples, bem prático, ele simplesmente cria gráficos de vários tipos e coloca no clipboard para você colar em alguma aplicação. Sem usar Excel, sem usar nada, somente o .NET Framework. Então vamos fazer do zero, vamos cronometrar quanto tempo leva. Eu acho que dá para fazer em 3, 4 minutos. É muito simples. Vamos lá. Bom, primeiro eu vou mostrar quais são os elementos que a gente vai usar. Eu colei aqui para a gente dar uma olhada. Bom, aqui eu tenho um painel, né? Esses dois elementos aqui, eles estão no painel. Então essa parte aqui, esta parte é um split container. É isso aqui, ó. Split container. Ele tem dois painéis, né? E aí você pode redimensionar em tempo de execução. Bem simples, um split container. Do painel 1, do lado de cá, né, a gente vai colocar o famoso Data Grid View. No outro painel, aqui é o principal, né, que é o Chart. Embaixo eu tenho um panel, né, para preencher. Aqui os nossos famosos, né, uma combo box. Aqui e aqui um checkbox. Não é fácil falar isso, né? Checkbox. Panel. Então tá aqui. Esse então é a estruturinha. Tem um split container com dois painéis. No primeiro tem um Data Grid View, no outro tem um Chart, embaixo tem um outro painel, e aí tem uma combo box, um checkbox, né, dentro desse painel aqui de baixo. Só isso. Então vamos construir primeiro essa telinha e depois a gente faz o processamento. Então vamos lá. Então, em primeiro lugar, eu vou aqui no Containers e vamos pegar um panel, colocar a propriedade doc dele aqui no bottom, aqui embaixo, né? Bottom. Aqui. Depois pegar outro painel, colocar aqui. E a propriedade, aliás, não é painel. É um split container. Né? Ele já tem dois painéis aqui. Eu vou alterar uma propriedade só desse primeiro painel aqui, que é o padding, né, que é a distância interna. Eu vou colocar aqui, vamos botar 20 pixels, você vai ver o que acontece. E eu vou jogar aqui um Data Grid View, que está aqui no dados, ó, Data Grid View, né, e vamos diminuir ele aqui, e eu vou fazer ele encaixar, ele ocupar todo o espaço, que é o eu vou fazer ele ocupar todo o espaço, que é esse doc aqui, né? Ele ficou somente com os 20 pontos ali. Do outro lado, no painel 2, o chart aqui. Esse eu nem preciso colocar um padding, porque ele já tem um padding por padrão. Então eu vou colocar simplesmente para ele preencher todo, né, dar um doc. Então tá aqui. Isso aqui mesmo em tempo de execução, né, você pode redimensionar aqui no split container. Aqui, ó, split container. Você passa o mouse, tá vendo?
Você pode definir o quanto você quer. Agora a parte de baixo aqui, eu vou colocar um combo box, que é o tipo, né, do gráfico. Aqui, combo box. Ele vai estar com aquela propriedade, o drop down style, no formato drop down list, porque eu não quero, né, que a pessoa escreva, ela vai ter que escolher. E vai ter um checkbox aqui, cujo texto aqui vai ser 3D, que você marca ou desmarca, né? Mas eu vou deixar ele marcado aqui por padrão, 3D. Só isso. Mais alguma propriedade aqui? O formulário, vamos dar um nome para ele aqui, né? Vamos chamar de gráficos. Seria interessante também botar a posição inicial aqui no center screen, né? Ele começar na tela aqui central. E basicamente é só isso. Agora vamos fazer o código. Quando o formulário é iniciado, é onde eu vou colocar o código. Então eu vou dar um duplo clique aqui no título do formulário para ele criar o evento form load. Mas antes, eu vou aqui nesse using e vou colocar o seguinte. Bom, eu sei que eu vou gerar um bitmap, eu vou precisar do system.io para poder criar um stream, né, para gravar a imagem. E eu sei também que eu vou precisar de algumas classes que estão dentro do chart. Então, seria aqui o system, o Windows, Forms, aí é esse namespace, ó, Data Visualization Charting. Muito bem. Bom, os dados do formulário, os dados ali, né, é um nome e um valor. Um nome e um valor. Eu vou criar uma classezinha só para isso aqui, para não ter que usar nada além do básico. Vou criar uma classe aqui, class, vamos chamar de item. Ah, eu posso criar uma classe dentro de outra classe? Pode, não tem problema nenhum. Tá? Então aqui vamos botar uma propriedade public, string nome, com getSet, e uma propriedade public, vamos botar int aqui, valor, também getSet. Muito bem. E vamos criar uma lista, né, desse elemento. Então, um detalhe, ao invés de criar uma lista de item, eu vou criar um binding list. A diferença é que quando você coloca isso numa grid, o bind list avisa quando os dados são alterados. Então a grid ela consegue atualizar os dados e quando ela altera, ela grava os dados, e quando o dado altera, ela visualiza. Se você não fizer isso, você não consegue incluir, alterar. Tá? Depois a gente faz um teste e eu mostro. Bom, isso aqui é o suficiente para eu pegar o meu data grid view, data source igual a lista. Se quiser ver, já vou executar. Você vai ver, ó, nome, valor, tal. Tá vendo que ele grava os dados. Bom, eu vou só dar uma ajeitadinha nisso aqui. Primeiro eu vou deixar um pouco maior e depois eu vou dar um pouco mais de espaço aqui para a grid, né? E aí tem algumas propriedades da grid que eu acho interessante mudar. Por exemplo, row headers. Aqui, ó, row header visible. Vou botar false, porque eu não quero isso. Também tem uma coisa do auto size. Eu quero que ela preencha automaticamente toda a largura, né, da grid, o conteúdo dela. E é esse aqui, ó, auto size columns mode. Eu vou botar fill. Então ele vai sempre preencher, não importa a largura da grid, tá vendo? Fica mais bonitinho. Mesmo se aumentar, ó, ele sempre vai preencher. Não fica aquelas barras aqui, né? E aqui eu posso editar, ó. Ah, ele está preenchendo aquela coleção, né, de itens, tá? Ó, uma coisa. Se você usar aqui o list item e não um binding, né? Se você usar o list item, né, ele faz, mas ele não deixa você incluir, alterar, ele fica somente leitura. Agora eu vou vincular isso aqui com o gráfico, né, com o meu chart aqui. Não, o chart 1. Ó, eu vou colocar alguns valores padrão aqui, já para ter alguma coisa. Lista, ponto, add, new item,
né? Eu vou botar uma propriedade aqui, nome igual a, né? E valor igual a 10. Bom, o principal do chart aqui é essa propriedade series, né? São as séries de dados. Então, você tem os pontos, por exemplo, tem várias séries, ele automaticamente já insere uma por padrão. Então, série 0, a primeira série, né? É numerado, mas você pode também botar um nome. Points, são os pontos que estão ali. Existe uma propriedade aqui, que é o bind, um método, né, chamado bindXY. Você passa o seguinte, você passa qual que é o objeto que tem a lista para os valores x e qual é o campo, no nosso caso é o nome. E qual é o objeto que tem os valores y, né, e qual é o nome da propriedade. É isso, né? Engraçado, basicamente já acabou, agora é só dar uns ajustes. Você já vai ver que se eu executar isso aqui, ele já fez, ó, A e B, né? Aqui eu posso, se eu trocar o valor aqui, ó, 5, 12, e aí é o problema. O grid view, ele aceita essa comunicação de duas vias, né? Assim, quando você usa o bind list, mas no chart não faz. Quer dizer, pelo menos eu não sei fazer, eu acho que não faz. E você tem que refazer a lista. Então, não, nada demais, né? Vamos fazer aqui. Isso aqui, na verdade, deve ser executado toda vez que os dados são alterados. Eu vou usar o Data Grid View aqui. O evento Cell End Editing. Esse evento ocorre toda vez que uma célula acaba de ser editada. Como é que eu vou? Eu vou colocar o evento aqui. Mais igual. Ao invés de eu criar um método, eu vou usar uma expressão lambda aqui para poder criar o método. Cada método tem dois parâmetros, né? O source e o event args. Vamos chamar de A e B, né? Botar aquele símbolo assim. Isso aqui é a expressão lambda, né? Que faz um método, né? É interessante você fazer dessa forma que você tem o chamado closer, né? Você tem as variáveis disponíveis aqui. Na verdade, eu vou botar exatamente esse mesmo cara aqui, ó. Toda vez que editar, eu vou vou dar um rebind na lista. Isso aqui já vai fazer com que cada vez que você edite, o gráfico seja atualizado. Olha lá que bacana, né? Vou botar mais um aqui, ó, C, tal. Acabando. Agora eu só preciso colocar aqui os tipos para poder trocar os tipos e ligar e desligar o 3D. Vamos lá. Então, o tipo eu vou carregar aqui. Vamos carregar os tipos aqui. Aqui. É fácil porque existe um enumerador chamado Series Chart Type. Aqui você tem todos esses tipos, ó, linha, área, barra, etc. Eu quero pegar todos os dados desse enumerador e colocar uma combo box. Da minha combo box. Como eu não mudei o nome de nada, tá combo box 1 mesmo, né? Então aqui, ó, data source é igual enum, né? A nossa classe enum. Existe aquele método getNames, getValues. E eu vou passar o tipo desse cara aqui. Type of. Aqui. Então, passando o tipo, pronto, ele preenche as informações. Se eu chamar aqui, ó, todos os gráficos aqui. Agora eu só preciso fazer que quando isso aqui mude, né, quando isso aqui dá o change, ele coloque o gráfico correto. Eu vou fazer aqui mesmo, sem precisar dar duplo clique lá. Eu vou usar o método aqui, selectIndexChange, mais igual, usando a expressão aqui, A, B, são as duas variáveis, né? Aqui o sinalzinho de maior e o corpo do meu método anônimo aqui, né? E esse valor aqui, o que eu tenho que fazer simplesmente é pegar o chart1, pegar o series 0, que é a primeira série aqui, né? Vamos colocar o estilo, que é o chart type, é igual, né, o que tiver na combo box, né? Combo box 1. Aí tem que ser selected item, né? Que é, eu não quero o índice, né? Eu quero o item selecionado. Eu vou ter que fazer um cast, porque os itens são objetos. Então aqui eu vou falar que ele é do tipo series chart type. Muito bem. E falta
eu já vou colocar o 3D aqui também, né, que é o meu checkbox. Então, checkbox 1. O evento que ocorre é o checked changed, né? Mais igual, mais uma vez a expressão lambda aqui, a vírgula B, vírgula, e vamos escrever o código aqui que eu quero que aconteça quando mudar aqui. Eu vou simplesmente ligar o 3D. Chart 1. Aí entra uma outra coleção que se chama Chart Areas. Lógico, o chart ele é complexo, ele tem um monte de propriedades. Eu estou colocando o básico assim, né? Chart Areas 0, eu posso criar várias áreas, né? Área 3D Style Enable 3D é igual o que tiver no meu checkbox. Tá quase acabando. Eu acho que isso aqui já vai dar uma brincadeira boa aqui. Olha lá, vamos botar aqui, ó. Viu? Tá mudando aqui. Eu vou escolher aqui Pi. Aí, vamos botar mais um aqui. 999. Tem mais? JavaScript. 2.300. Sei lá do que é isso, né? Mas é uma coisa qualquer de linguagem. Python 345. Não sei. Ele foi fazendo aqui um gráfico desse tipo. Vamos habilitar o 3D, ó. Habilita e vários tipos de... Tem um monte, né? Lógico, nem todos precisam apenas de um eixo X, né? E de um Y. Então, às vezes tem alguns que tem mais, mas realmente é muito tipo, né? Ó, coluna, tudo isso aqui, ó. Pirâmide, filtro, né? Todo um monte de gráfico aqui. Tá quase pronto. Repara que eu posso, ó, aumentar e diminuir. Ele estica, né? Eu vou tirar esse séries daqui, porque eu não quero dar um nome para ele, e vamos fazer o clique dele, né? Então, o séries eu vou colocar aqui, ó, chart 1.series 0. Aí tem uma propriedade lá da legenda visível. Is visible legend? Não, eu não quero visible. Aqui também, esse enable 3D, eu tenho que bater com o que tá lá, né? Então eu vou botar enable 3D igual a true, que o tipo do chart eu vou iniciar com o primeiro item da lista lá. Chart type, combo box 1, item 0. Então o primeiro item da lista vai ser colocado assim quando entra. Ele já está marcado 3D e point. Se eu mudar aqui, né, para column, por exemplo, se eu tirar o 3D, fica desse jeito. Bacana, né? Última parte. Então vamos gravar isso. Cliquei aqui, eu quero gravar. Né? Vou dar um duplo clique aqui no chart para ele criar o chart clique. Aí você fala, por que você criou o evento assim e não criou dessa forma bacana aqui, né? Com a expressão lambda? Eu não sei. Porque na verdade deu vontade de ir lá. Tanto faz, né? Você pode usar o design para criar os eventos, você pode criar aqui uma função, pode escrever uma função, apontar para ela. Né? Tem várias maneiras de fazer. Bom, aqui o chart é o seguinte, ele tem uma propriedade save, né? Chart 1 ele já tem, save image. Você tem que passar um stream e um formato. Então eu vou criar um stream na memória e jogar ele no clipboard. Vou criar um memory stream, chama de M, new memory stream. Esse é o cara que eu vou salvar. Eu vou pegar o chart e vou dar um save image e vou gravar ele nesse memory stream. Chart imagem, vamos chamar gravar em JPEG. Então ele tá, quando você grava a imagem, ele tá ali, os bytes, né, estão nesse stream. Agora eu vou criar um bitmap. Bitmap B igual a new bitmap e eu posso passar um stream, né, para criar o bitmap. Tá prontinho. Agora eu vou no clipboard, set image e está pronto. Vamos ver se funciona. Executar. Está aqui, vamos fazer um gráfico bonito aqui, um gráfico de área, donut, A, B, C. Pronto, tá aqui, bonitinho. Vou clicar. Bom, não deu erro, deve ter funcionado. Vou abrir o Word. Ok, e vamos colar para ver se ele está na memória. Ah, está na memória o gráfico. Funcionou.
Tá aí então o programinha de gráfico feito aí rapidamente, usando o que? Usando duas classes basicamente. Apenas a classe do chart e uma lista de dados. Dá para fazer. O .NET Framework realmente ele é poderoso, né? Dá para fazer muita coisa. É claro que cada detalhe desse, né, tem certo detalhe de expressão lambda, memory stream, essas coisas, que faz parte do .NET e você vai acabar conhecendo aos poucos se você é iniciante. Se você já tem experiência, com certeza você já deve ter usado várias vezes isso, mas essas classes do gráfico às vezes são meio esquecidas. O próprio Windows Form é esquecido, né, com a parte web e tal, mas eu acho que ele é bem prático. Né? Às vezes você quer programinha simples assim, para só criar um gráfico na hora e colocar em algum documento. Tá aí, né? Dá para fazer muito simplesmente. Bom, é isso.